trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 417 – Preocupações de Smith. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Voltando um par de dias atrás, Smith estava sentado dentro da sua sala de estudo com um olhar vazio. Phil estava do lado olhando para ele com uma expressão aflita. Phil entendeu o humor atual de Smith. Isso era porque, há pouco, Smith recebeu uma carta da família indicando que eles ainda lidarão com os Alhai, e desta vez eles estariam levando junto alguns especialistas do 9º nível. Smith não conseguia imaginar como pessoas inteligentes e espertas como os anciãos da família se tornaram burros como uma rocha quando se referiu ao assunto de Zalhai. Smith sentiu que ele estava apelando para algumas vacas. E por causa das constantes mensagens de Smith, a família agora estava bastante insatisfeita com ele. Isso trouxe uma grande dor de cabeça a Smith. Ele sabia que Zalhai não estava mais sozinho, ele agora tinha Charlie nas suas costas. Além disso, o príncipe chegou a ter uma boa opinião de seu novo amigo. Se acontecer da família matar Zalhai, eles formariam uma enorme inimizade com Charlie. Se o cenário de Charlie se tornando o imperador no futuro virar realidade, então a família não teria bons dias pela frente. Ele também sabia que a família não se importava com Charlie, desde que ele era somente o terceiro príncipe, não o príncipe herdeiro. Embora Charlie tivesse o direito de herdar o trono, ele sempre esteve agindo muito discreto, isso fez a família desconsiderar o terceiro príncipe. No entanto, Smith sabia que Charlie não era tão incompetente, senão, porque o imperador atual lhe entregaria a cidade Água de Jade. Embora a família imperial tivesse uma grande influência, suas cidades de alta renda somente numeraram em 3, Cidade Água de Jade, Cidade Água Nascente e a Cidade Carson, a capital imperial. Cidade Carson, a capital imperial, era atualmente a residência do príncipe herdeiro. Ele estava atualmente ajudando o imperador a gerenciar o império. Pode ser dito que a cidade Carson está sob o governo do príncipe herdeiro. Entretanto, a cidade Carson era uma cidade cheia de tigres e dragões. Com adição à influência do príncipe herdeiro, o centro de poder do outro príncipe também estava presente na cidade. Haviam até mesmo forças na cidade que excederam a sua influência. Mesmo o ramo da família Calci na cidade Carson não era menor do que a facção do príncipe herdeiro. Com a adição de seus tios imperiais, era muito difícil para o príncipe herdeiro controlar completamente a cidade. Portanto, Smith não estava otimista sobre o príncipe herdeiro. O segundo príncipe controlou a cidade Água Nascente. Era um bom lugar, geograficamente similar à cidade Água Celestial. No entanto, Smith também não estava otimista sobre o segundo príncipe. Isso era porque esse príncipe era muito tacanho. Ele gerenciou a cidade Água Nascente como um fazendeiro abusivo ordenhando excessivamente suas vacas. Por causa disso, muitos comerciantes foram forçados a deixar a cidade. Se não fosse por causa de sua boa localização, Smith temia que a cidade Água Nascente já estaria falida. O terceiro príncipe Charlie gerenciava a cidade Água de Jade. Mesmo depois de ser o terceiro príncipe, a força geral do império não parecia tomar nota dele. Isso por si fez as pessoas se sentirem muito estranhas. O terceiro sucessor da nação mais poderosa do continente era alguém que ninguém prestou qualquer atenção, esse assunto era muito misterioso. Isso pode apenas mostrar que o príncipe tinha estado agindo de maneira tão discreta recentemente que ninguém prestou nenhuma atenção nele. Mas Smith sabia que alguém era mais aterrorizante quando ele estava invisível. Se você não tomar nota dele, você não seria capaz de saber as cartas em suas mãos. Esse era o talento que fez alguém extremamente assustador. E neste momento, Alhai escolheu deixar a cidade Água Nascente com o objetivo de se mudar para a cidade Água de Jade, ofendendo o segundo príncipe ao longo do caminho, preferindo um homem que ninguém prestou atenção. Isso em si mostrou a natureza de Zalhai, então por que a família não considerou isso? Podem as pessoas da família realmente não verem o quadro maior? Eles podem ter esquecido sobre esse aspecto, já que eles estavam muito focados em lidar com Zalhai. Eles não somente ofenderiam o terceiro príncipe, eles também estariam prejudicando o prestígio da família Calci. O status de Zalhai era muito bem conhecido no continente. As pessoas sabiam que ele era um mago negro. E quando as pessoas ouviram que ele foi para a cidade Água Celestial, eles deveriam ter fracamente adivinhado que ele fugiu da Igreja Radiante e do Rei do Sul Boric,
e consideravam que ele poderia ter se alugado para a família Calci. Mesmo que as várias forças no continente estivessem inconscientes da existência da Liga dos Magos Negros, eles ainda deveriam estar cientes do fato de que a família Calci detinha maior influência com relação aos magos negros no continente. Por causa dessa reputação, numerosos magos negros se juntariam à Liga dos Magos Negros. Isso era porque eles não podiam somente receber assistência, a organização também era bastante livre. Em todo caso, a ação da família contra Zalhai era inapropriada. O que os outros magos negros pensariam quando eles ouvissem isso? Eles ainda se juntariam à Liga? Eles ainda poderiam trabalhar duro para a Liga? Mais tarde, magos negros pensariam duas vezes sobre se juntar à família Calci. Eles temiam que eles pudessem ser tratados como Zalhai, no qual os tesouros que eles tinham em mãos eram medidos pela família. Aos olhos dos forasteiros, esse era o caso. Zalhai tinha peixes de fogo em mãos que a família Calci fantasiava, então eles queriam que ele os entregasse. Mas Zalhai recusou, o que causou esse evento inteiro. Forasteiros não estavam a par com os assuntos dentro da família. Em suas mentes, Juvan era apenas um membro da família, ele não tinha muita influência, então era impossível para eles pensarem que ele era a causa raiz da situação. Smith estava nos dias de hoje preocupado sobre esse assunto. Ele temia que a imagem da família Calci com os outros magos negros agora estivesse bastante manchada. Se esses assuntos ficassem maiores, então a Liga dos Magos Negros poderia até mesmo dispersar. O que Smith não entendia era seu irmão Peter, que tinha o maior entendimento com relação à Liga. Por que ele não previu isso? Não somente ele não previu isso, ele também desconsiderou os avisos de Smith. Isso deixou Smith muito confuso. Phil, que era o caseiro, naturalmente entendeu. Mas ele não teve nenhuma outra escolha agora, Smith era apenas o segundo sucessor da família. Acima dele, estavam os anciões e o patriarca, enquanto nos seus arredores haviam outros sucessores. Os movimentos que Smith poderia fazer eram bastante limitados. Phil também pensou que a família não iria longe demais em lidar com Zalhai. Afinal de contas, esse assunto parecia que a família estava roubando abertamente. Além disso, eles estavam indo contra seu próprio mago. Ele não pensou que esse assunto chegaria nesse ponto. Atualmente, Al-Rai já tinha apanhado mais de 30 navios da família. E embora ele não matasse os especialistas do 8º nível, ele destruiu seu cultivo. Com toda a honestidade, Phil estava muito nervoso quando ele ouviu sobre isso, ele não esperava que Zalhai fosse tão cruel, realmente danificando aqueles 8º níveis. Mas ele também sabia que Zalhai ainda mantinha o rosto da família em consideração, senão Juvan já estaria morto. A única coisa que Phil não esperava era que a família enviasse um 9º nível para enfrentar Zalhai. Essa não era uma decisão inteligente para a família. Pode um 9º nível realmente ser mobilizado tão facilmente? Mas para o mago negro não cooperativo, a família, na verdade, planejou enviar um 9º nível, os recursos que eles usariam seriam muito grandes. Mais importante, eles estavam indo enviar o 9º nível para lidar com Zalhai. O que os membros da Liga pensariam sobre isso? Eles ainda apoiariam a família no futuro? Phil pensou que a situação tinha se tornado muito problemática. Neste ponto, Smith de repente falou para Phil: Tio Phil, o que você acha que está acontecendo na mente da família? Por que eles realmente querem lidar com Zalhai? Eu acho que essa decisão não deveria ser apenas por causa de Juvan. Phil assentiu e disse: mobilizar um 9º nível é um assunto muito grande, não é algo que o 5º jovem mestre possa decidir. A decisão deve ter sido tomada pelo patriarca ou pela Assembleia de Anciãos, mas quanto ao porquê, eu não tenho nenhuma ideia. É porque eles pensaram que ele pode ter se tornado confiante demais por causa do assunto anterior em que ele ousou estapear o rosto da família. Ou existem algumas ideias na mente do patriarca? Depois de ouvir o que Phil disse, os olhos de Smith se iluminaram. Tio Phil, você está implicando que a família está com medo de Zalhai? Phil olhou confuso para o que Smith acabou de dizer. Medo? O que eles precisam temer sobre Zalhai? Mesmo se ele for bastante talentoso, é impossível para ele derrotar um especialista do 9º nível. Por que a família temeria ele? Smith soltou um longo suspiro e disse: eu acho que a família não teme a força de Zalhai, mas sim suas ideias. No passado, o plano de suprimir a Igreja Radiante não veio de Zalhai?
Eles temem que através da compreensão de Zalhai da Igreja Radiante, ele poderia influenciar outros magos negros e lentamente lutar pelo controle da Liga contra a família. Portanto, eles pegaram essa chance para eliminar Zalhai. Isso fez a família decidir essa ação, já que eles não temem que os magos negros deixem a Liga e formem suas próprias alianças. Phil encarou e murmurou: é realmente isso? Mesmo se aqueles magos negros deixassem a Liga, eles ainda estariam com medo de compartilhar a sua informação com a Liga. Isso seria um grande golpe para a organização. Smith disse friamente: eu estou com medo de que não seja tão simples. A ideia de Zalhai tornou possível ter magos negros emergindo do Império, além de aumentar a influência da família. No futuro, é altamente provável que aqueles jovens magos negros trabalhassem para a família. Neste ponto, a família não estava preocupada sobre a herança dos magos negros mais. Para eles, a Liga não seria mais importante, então eles decidiram que estava tudo bem lidar com Zalhai. Phil olhou atordoado para Smith: realmente? A família pode realmente fazer isso? Embora ele estivesse perguntando uma questão, ele já tinha concordado com as palavras de Smith. Isso pode realmente ser a razão do porquê a família não hesitou em lidar com Zalhai. Phil serviu a família a sua vida inteira, então ele já entendia a mentalidade da família. Embora a família Calci estivesse sendo muito discreta recentemente, no interior, eles não mudaram sua posição de grandes nobres. Eles ainda eram gananciosos por riqueza e gananciosos por poder. Alguns anos atrás, por causa da supressão da família Calci pela Igreja Radiante, eles sentiram a necessidade de estabelecer a Liga dos Magos Negros. Após estabelecer a Liga, eles trataram todos os magos negros com bastante educação. Mas na verdade, a família Calci ainda era desprezada por aqueles magos negros. Haviam até mesmo pequenas famílias de magos negros que não foram destruídas sob as mãos da Igreja Radiante, mas ao invés disso, pela família Calci. Isso era para assegurar que a família permanecesse bem alto nas mentes dos magos negros. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.